E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um filme que não só deu uma chacoalhada no gênero de guerra, ele simplesmente redefiniu tudo. A gente está falando de uma história que trouxe o passado de volta à vida com todo o sangue, a areia e principalmente um silêncio que grita. Essa é a história por trás das câmeras de O Resgate do Soldado Ryan. Olha, quando esse filme chegou aos cinemas, lá em 1998, a cena do desembarque no dia D, nossa, ela pegou todo mundo de um jeito que ninguém esperava. E para os veteranos da Segunda Guerra, então, não era um filme de guerra. Era como voltar para lá de verdade. Essa frase que está na tela resume perfeitamente o soco no estômago que o filme foi para uma geração inteira que passou décadas tentando esquecer o que viveu. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que um filme, uma obra de ficção, conseguiu chegar tão perto da verdade de um evento histórico a ponto de se misturar com as memórias de quem realmente esteve lá? É isto que a gente vai desvendar agora. Como é que eles conseguiram essa façanha? Então, vamos começar pelas reações. O que aconteceu quando as luzes do cinema se apagaram? Porque o Spielberg não fez só um filme, né? Ele criou uma experiência. Uma experiência que mexeu com feridas antigas e liberou uma avalanche de emoções que estavam guardadas há muito, muito tempo. Os relatos que vinham de todos os cantos eram surreais. Tinha gente desmaiando, passando mal, tendo ataque de pânico no meio do cinema. E os veteranos, muitos já com seus 70, 80 anos, simplesmente se levantavam e saíam da sala, em silêncio, completamente sobrecarregados. O que o Spielberg conseguiu filmar naquela praia não era só uma cena de ação, era um pesadelo que muita gente passou a vida inteira tentando esquecer. Tá, mas a pergunta de $1 milhão é como? Como eles conseguiram esse nível de realismo que nunca tinha sido visto antes? A resposta está nos métodos de produção, que foram tudo menos convencionais. Eles basicamente transformaram o set de filmagem num campo de batalha de verdade. E aqui a gente vê a grande virada de chave. Esquece tudo o que se sabia sobre filme de guerra. O Spielberg jogou fora um manual. Nada de cena de luta ensaiada, nada de som de tiro de biblioteca. Ele queria um medo real no rosto dos atores, mesmo que as balas fossem de festim. O caos que a gente vê na tela, aquilo não tá no roteiro, é puro instinto. E olha só como eles fizeram isso na prática. O som, eles pegaram armas de verdade da Segunda Guerra e gravaram o barulho delas. As explosões eram de verdade também, e o elenco não tinha a menor ideia de quando iam acontecer. A instrução era basicamente, fiquem por aqui e, quando explodir, corram. E os barcos de desembarque não eram réplicas, eram os barcos originais da invasão que foram restaurados para o filme. O elenco não estava pisando num set, eles estavam pisando na história. E essa parte aqui é fundamental para entender tudo. O Spielberg pegou o primeiro roteiro e basicamente disse, não, tá muito perfeitinho, muito cara de filme. Ele queria que o filme parecesse uma lembrança, sabe, com as falhas, os silêncios esquisitos, as pontas soltas de uma memória de verdade. Então o foco mudou para os detalhes. O som abafado debaixo d'água, a câmera tremendo na mão, em vez de só seguir a ação. Ele e o roteirista Robert Rodat desmontaram e remontaram a história para que ela parecesse algo que já tinha acontecido. Beleza? Já entendemos a técnica. Agora, vamos falar de quem estava lá na frente da câmera. Vamos ver como essa busca louca pela verdade impactou o elenco e os desafios gigantes que eles tiveram que encarar na profissão e na vida pessoal. A história com o Tom Hanks é ótima. O Spielberg deu o roteiro para ele e não teve conversa. O Hanks deu de uma sentada só e topou na hora. Para ele não era só mais um trabalho, sabe? Era uma responsabilidade. E esse sentimento de dever está na atuação dele inteira. Contida, cansada, é o retrato perfeito de um cara carregando um peso que ninguém vê. E aqui entra uma das maiores jogadas de mestre do Spielberg. Pura psicologia. Ele pegou o esquadrão principal e mandou todo mundo para um treinamento militar de verdade. 10 dias de ralação pesada. Eles aprenderam a ser uma unidade, a lutar, a sobreviver juntos. Só que faltava um, o Matt Damon. Ele ficou de fora de propósito. A ideia do Spielberg era que o resto do elenco criasse um ressentimento de verdade por ele, pelo garoto que eles arriscariam a vida para salvar. Resultado, quando eles finalmente se encontraram no set, a tensão já era real. E o Spielberg não teve medo de arriscar, não. O estúdio, por exemplo, não queria o Tom Sizemore de jeito nenhum, por causa do histórico dele com drogas. Mas o Spielberg bateu o pé, só que com uma condição: teste de drogas todo santo dia. Se desse positivo, uma vez, rua.
O Sizemore se manteve limpo e fez um trabalho incrível. E o Vin Diesel? Spielberg viu um curta-metragem que ele fez por conta própria, gostou da presença do cara e contratou. Sem teste, sem nada. Agora, a gente chega numa das cenas mais marcantes do cinema. Lá no finalzinho, o Capitão Miller está morrendo e fala para o soldado Ryan, faça por merecer. Essa frase, gente, não estava no roteiro. Foi um improviso do Tom Hanks ali na hora, e o Spielberg amou tanto que falou, corta, tá perfeita. Essa frase virou o coração moral do filme inteiro. Um sussurro que foi mais forte que qualquer explosão. Ok, o filme foi feito, foi um sucesso, mas e depois? O legado dele vai muito, mas muito além do cinema. Vamos ver como o resgate do soldado Ryan mudou as coisas na sociedade e na história de jeitos que ninguém esperava. $0. Esse número que parece tão simples, na verdade representa uma das atitudes mais fortes ligadas a esse filme. Ele mostra o nível de compromisso do diretor com a história que ele estava contando. É isso mesmo. O Steven Spielberg poderia ter ganhado uma fortuna com esse filme. Mas ele recusou tudo, cada centavo. Ele disse que não se sentia no direito de lucrar com a história de sacrifício de soldados de verdade. Chegou a chamar de dinheiro de sangue. E, em vez de embolsar grana, todo o lucro dele foi doado para fundações que ajudam veteranos. E ele fez isso quieto, sem publicidade. Para ele, era uma homenagem, não era um produto. E o impacto do filme foi se espalhando de formas muito loucas. O próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a usar o filme para treinar terapeutas sobre estresse pós-traumático. A agência de veteranos viu um pico de gente procurando ajuda psicológica porque finalmente se sentiram representados. Essa busca pela verdade foi tão longe que, claro, se baseou na história real dos irmãos Neeland e algumas cenas importantíssimas foram gravadas no cemitério americano da Normandia, um lugar sagrado para honrar quem realmente morreu lá. E pra gente fechar, tem uma história que talvez capture a alma desse projeto melhor do que qualquer cena do filme. E ela não aconteceu num set de filmagem, mas sim num estúdio de gravação, em silêncio. Olha que coisa forte. Durante a gravação da trilha sonora, o grande John Williams pediu para o Tom Hanks ler um texto para a orquestra. Não era do roteiro, era a Carta Bixby, uma carta real que o Abraham Lincoln escreveu para uma mãe que perdeu 5 filhos na Guerra Civil Americana. Outra guerra, outra época, mas a mesma dor. Enquanto Hanks lia aquela carta sobre sacrifício, os músicos, um por um, foram abaixando seus instrumentos. Ninguém conseguia tocar. A emoção era tão grande que paralisou todo mundo. A dor daquela história não estava só sendo contada, ela estava sendo sentida ali naquele estúdio. Enfim, o resgate do soldado Ryan começa no meio do caos e termina no silêncio. Sem glória, só com o peso da memória. Ele entregou muito mais que um filme de guerra. Ele nos deu um espelho. E no final fica essa reflexão, né? Qual é a responsabilidade de quem tem o poder de moldar a nossa memória coletiva?